Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem nesse momento que a gente se encontra novamente para falarmos sobre o Livro dos Espíritos. Mais precisamente, estamos aqui no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Para mim, cabe falar com vocês hoje a respeito de influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. São as perguntas 459 até a 472. Como sempre, gente, vamos pensar algumas delas e aí ver as respostas que Kardec teve. Lembrando, né, gente, que esse livro são Perguntas de Kardec para a espiritualidade e, claro, as respostas dos nossos amigos espirituais. Então vamos lá. Para começar, Kardec não podia deixar de fazer essa pergunta. Vou fazê-la a vocês. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Claro que ele teria feito essa pergunta uma vez que o título desse capítulo é esse. E a resposta que obteve: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Tudo bem, não precisamos assustar com isso, achar que a gente está o tempo todo sendo dirigido por eles. Mas vamos ler mais um pouquinho e aí nós vamos compreender o porquê dessa resposta. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Claro, Kardec agora começa, né, dar uma depurada nessa pergunta. E a resposta vem dessa maneira. Vossa alma é um espírito que pensa. Isso é legal, sabemos disso. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo. Muitos, e ele fala aqui, sobre o mesmo assunto e muito contraditórios. Essa é a explicação que eles nos dão. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, o que eles mostram para a gente aqui, naqueles momentos que a gente tem pensamentos muito contraditórios a respeito de qualquer assunto, de qualquer decisão que temos que tomar, então eles nos mostram aqui que alguns são nossos, uma vez que eles frisaram aqui, aliás, nos lembraram, né? Somos espíritos encarnados, então a parte pensante está aí, e nós, mas também nos trazem as influências, e aí muitas vezes a contradição de pensamentos. Notem que aqui eles não disseram quem tem o pensamento bom, quem tem o pensamento ruim, quem tem o pensamento certo e quem tem o pensamento errado. A gente chega lá. Vamos para o próximo. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos pela espiritualidade? E aí a resposta é legal. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não. Agora essa parte é muito boa, gente. Que eu disse lá no início, não nos preocupemos. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Aí, sem usar o termo aqui, ele está falando do nosso livre-arbítrio, correto? E é o que a gente frisa muito. As escolhas são sempre nossas. Sempre. Não dá para pôr a culpa na turma do lado de lá indiscriminadamente. Vamos lá? Uma outra mais lá no meio. Diz-se algumas vezes que o primeiro impulso é sempre. Vou ler de novo. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pergunta do Kardec, né? Ou seja, lá na anterior, ele não fala que se é o primeiro geralmente é nosso, e depois vem alguma coisa do pessoal lá de cima. E aqui ele faz a pergunta, então se o primeiro
teoricamente o nosso, é sempre bom? E olha a resposta. Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado, que é ele que teve o primeiro pensamento. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Lembra que lá no início eu falei, aquele não disse ainda de quem o pensamento bom, de quem é o pensamento ruim. Aquele perguntou, o primeiro é sempre bom? Ora, se o primeiro é o nosso, do encarnado, ele vai ser bom ou ele vai ser ruim? De acordo com o jeito que a gente, eu não vou nem dizer do jeito que a gente é, do jeito que estamos, certo? Então, ele vai ser bom ou ruim de acordo com o jeito que estamos vibrando, do jeito que estamos vivendo, do jeito que estamos levando a vida, correto? E aí vem uma pergunta bem interessante. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Essa é uma pergunta muito recorrente, principalmente quando lá na frente a gente começa a conversar mais especificamente a respeito de mediunidade e tudo mais. Percebam que esse capítulo ele está tratando de uma forma geral. Bom, vamos lá, sabemos que todos temos mediunidade, mas também já falamos a respeito de quando a gente tem ela, vou usar o termo mais exacerbada, né, de uma maneira mais forte, chegando ao ostensivo e tudo mais, é um papo mais lá na frente, mas aqui estamos falando de uma forma, com perdão da palavra, genérica para todos, né? E aí ele pergunta como que a gente vai distinguir se a gente está recebendo, né, uma influência boa ou ruim. E aí vamos ver a resposta, que essa é... Aí vocês vão falar, Maurício, você tinha que falar isso, né? Mas não sou eu, está escrito aqui. Repito a pergunta. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E a resposta é patente. Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. E, gente, essa distinção, eu falo, mas eu vou saber então quando é bom. Mas vamos lá. Quem vai se aproximar da gente, né? É essa questão que a gente fala bastante. Quais são as afinidades, não é? Então, será instintivo até mesmo para nós, quando percebermos que estamos, né, recebendo uma influência, e aí a gente vai estar lá no nosso íntimo, vai saber se essa influência é boa ou ruim. Por quê? Porque a gente sabe o jeito que somos. Essa é a coisa. Essa distinção, ela é nossa, porque a escolha é nossa. A gente escolhe quem está perto da gente aqui no mundo encarnado, não escolhe. E por que não? Dos amigos desencarnados seria diferente. E aí digo mais, mesmo que a gente não faça essa escolha consciente, ela está feita. Então ela é feita através dos nossos atos, nossos pensamentos. A gente não precisa externar para estar fazendo essa escolha de quem vai nos aproximar. Vamos lembrar do que o Rafa nos disse na palestra anterior a essa, né? Que eles veem, ouvem, enxergam, conseguem perceber tudo que se passa dentro da nossa cabeça. Pensou? O pessoal de lá está percebendo tanto a turma do bem quanto a turma do mal. Então, a escolha é nossa. Vamos lá? Papo esse que a gente já teve várias vezes. Não sou eu aqui, mas todos nós aqui quando falamos com vocês. Vamos para uma próxima pergunta. Por que permite, essa é intrigante, por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? E aí a resposta é grande. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão, lembrando que isso é uma resposta dos espíritos, a nossa missão, então eles estão falando deles, né? É a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te
no mal, senão quando tu desejas o mal. É o que eu acabei de dizer, né? Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. E olha o que é dito agora, que é importantíssimo. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. De novo, te auxiliam, os do bem te auxiliam, não te abandonam. A gente está vibrando de um jeito pesado, bravo, incorreto, os maus espíritos os ainda, né, vibrando no mal, se aproximam, mas os do bem estão lá do nosso lado para nos auxiliar a esse reequilíbrio e nos permitir novamente que a escolha seja feita por nós. Certo? Outra. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Sim, a resposta eu não vou nem ler. Todos nós sabemos que sim. De que maneira? Já respondi anteriormente, né? Fazendo o bem, vibrando bem, querendo o bem. E aí, esses do mal não vão ter mais afinidade com os nossos pensamentos. E então, para eles, não vai ter, com o perdão da palavra, graça estar perto da gente. E aí, vamos para uma próxima. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus? Já falei. Dos maus espíritos, já falei. É a mesma pergunta, ou melhor, é a mesma resposta. E aí, para finalizarmos, vem essa. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que se eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Perceberam a pergunta? A pergunta é se é uma missão dada aos espíritos do mal fazer isso conosco. E a resposta, eu creio que vocês já sabem, mas vamos junto. Nenhum espírito recebe missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo, e assim o faz, fazer para nos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós, no caso nós, né, repeli-lo. Então, gente, a resposta não podia ser diferente dessa, certo? Deus não ordena isso. Mas, como é dito lá, numa das perguntas iniciais, de certa maneira a espiritualidade acaba se valendo, né, desses irmãos, ainda nesse estágio, para provar, para auxiliar nós, irmãos, ainda nesse estágio também, né, a provar a nossa fé, a gente ser resiliente, ser firme, né, e tendo as oportunidades que aqui a gente mencionou, desse reequilíbrio, desse auxílio, de fazermos as boas escolhas e assim trazermos para perto de nós, para o nosso convívio, literalmente falando, né, as boas influências, os bons espíritos. E aí essa roda, ela fica cada vez melhor, porque estando bem, trazemos gente do bem, trazendo gente do bem, espíritos do bem e gente do bem encarnada. A gente vai gerando uma roda do bem e vai se conectando cada vez mais com um lado positivo, né, de tudo que nos ocorre e de tudo que nos é permitido fazer para o nosso crescimento. Sendo assim, ao recebermos essas influências maléficas, malignas, quando eventualmente abrimos a porta, a gente vai conseguir perceber e falar, opa, isso aí não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero. Vamos mudar essa vibração, vamos mudar esse estado e vamos chamar para perto da gente, quem a gente quer, que é o caminho do bem. Legal, turma. Obrigado mais uma vez. Tenham uma ótima semana. Estejam com Deus. Tchau, tchau.